Bem-vindos ao canal Segredos e Fatos. Sob o gelo e o silêncio do Ártico, alguns dos predadores mais mortais da Idade do Gelo ainda estão deitados em peso. Gatos dente de sabre, lobos antigos e leões das cavernas. Agora, cientistas estão considerando cloná-los. Estas são as 10 criaturas congeladas mais aterrorizantes. Gato dente de sabre siberiano. Nos confins congelados da Sibéria, uma criatura direto dos tempos pré-históricos foi encontrada enrolada no permafrost. Em 2020, um filhote de gato dente de sabre foi descoberto perto do rio Indigirka. Apesar de ter mais de 35 mil anos, parecia ter morrido apenas alguns dias antes. Sua pele, garras e até mesmo os órgãos internos estavam incrivelmente preservados. E sim, seus minúsculos sabres também. Os cientistas acreditam que ele pode ter sido enterrado por um deslizamento de terra e congelado instantaneamente, impedindo qualquer decomposição. E ele não estava sozinho. Outro filhote, alguns anos mais jovem, foi encontrado na mesma região, preservado de maneira igualmente misteriosa. Mas ninguém está com pressa para descongelar esses pequenos assassinos. Quanto mais os cientistas investigam, mais percebem o quão pouco sabem sobre esses antigos predadores. Há algo intrigante em ver uma versão bebê de uma criatura tão perigosa. É fofo, mas ao mesmo tempo assustadoramente letal. Filhote de lobo de Yukon. Em 2016, um mineiro de ouro trabalhando perto da cidade de Dawson, no território de Yukon, no Canadá, fez uma descoberta impressionante. Um filhote de lobo da Idade do Gelo, perfeitamente preservado, congelado por mais de 57 mil anos. Não era apenas um esqueleto ou uma pilha de pelos e ossos. Era um lobo inteiro, com pele, garras minúsculas e até alguns de seus bigodes ainda intactos. Testes genéticos revelaram que ele pertencia a um ramo extinto de lobos, mais antigo que os lobos cinzentos modernos e adaptado a um mundo onde a maioria dos humanos não sobreviveria por 5 minutos. Os cientistas acreditam que ele morreu dentro de sua toca. Talvez o teto tenha desmoronado ou o solo tenha se movido de repente. Seja como for, algo o selou e congelou antes que a decomposição pudesse começar. Esse nível de preservação é incrivelmente raro e assustadoramente perfeito. Quanto mais os cientistas estudam essa criatura, mais perguntas surgem sobre sua espécie, sobre como ficou tão bem preservado e, principalmente, sobre o que mais pode estar escondido sob o gelo, tão intacto quanto ele. Leões das cavernas da Sibéria. No permafrost siberiano, cientistas descobriram 2 filhotes de leão das cavernas tão bem preservados que pareciam ter morrido recentemente. Mas esses não eram gatos domésticos. Eram bebês da Panthera spelaea, o leão das cavernas da Eurásia. Esses predadores eram enormes, possivelmente maiores que os leões modernos, e construídos para a pura força bruta. Eles caçavam mamutes, bisões e até mesmo uns aos outros. Um estudo revelou ossos de um leão das cavernas que havia sido devorado por outro da mesma espécie. Os 2 filhotes congelados, batizados de Esparta e Boris, têm cerca de 30 mil anos. Os cientistas ainda não sabem exatamente como morreram, mas a preservação é tão incrível que já se fala em clonagem. O problema? Ninguém sabe que tipo de comportamento esses animais teriam se fossem trazidos de volta à vida. Seus instintos foram programados para um mundo que não existe mais há milênios. Rinoceronte lanoso. Cientistas descobriram um bezerro de rinoceronte lanoso congelado no gelo por mais de 34 mil anos. Seu nome é Sasha, e ele é o único bebê dessa espécie já encontrado. E não se tratava apenas de um esqueleto. Sasha ainda tinha pele, pelos, um pequeno chifre e até tecido muscular preservado. Mas não se engane pelo tamanho de filhote. Os rinocerontes lanosos eram verdadeiros tanques. Esses gigantes podiam pesar mais de 2 toneladas, com chifres que chegavam a 1 metro de comprimento. E ao contrário do que se poderia pensar, eles não eram lentos.
fósseis indicam que podiam correr como um trem desgovernado. Além disso, tinham temperamentos ferozes. Eram feitos para a guerra, contra o frio, contra predadores e até contra sua própria espécie. As pinturas rupestres antigas mostram que os humanos temiam esses animais, retratando-os, atacando outros animais ou travando batalhas entre si. Bedeloide rotífero. Você não pode vê-los a olho nu, mas os rotíferos bedeloides são criaturas estranhamente resistentes. Essas minúsculas criaturas aquáticas foram encontradas congeladas no permafrost siberiano, enterradas a mais de 3 metros de profundidade, e tinham pelo menos 24 mil anos. Os cientistas descongelaram esses organismos, e para surpresa geral, eles simplesmente começaram a se mover. Depois de mais de 24 mil anos na Era do Gelo, eles simplesmente acordaram. E o mais estranho, eles se clonam. Os rotíferos bedeloides se reproduzem por partenogênese, o que significa que não precisam de machos. Eles simplesmente se copiam infinitamente. Além disso, eles não apenas sobrevivem ao frio extremo. Eles resistem à radiação, à fome, à desidratação e até ao vácuo do espaço. Quando as condições se tornam desfavoráveis, seus corpos simplesmente desligam e ficam preservados até que o ambiente volte a ser adequado. E então, eles reiniciam. Mamutes mumificados. Escondidos no solo congelado da Sibéria, cientistas desenterraram bebês mamutes perfeitamente preservados, a ponto de ainda terem cílios intactos. Um dos mais famosos é Liuba, encontrada em 2007 por um pastor de renas. Com 42 mil anos, ela ainda tinha pele, pelos, órgãos internos e até o leite de sua mãe dentro do estômago. Outro filhote, Yuka, foi descoberto com estranhas marcas de corte nos ossos, como se algo ou alguém tivesse tentado abri-la. Teriam sido humanos antigos caçando? Ou predadores atacando? Ninguém sabe ao certo. Cada vez que um desses mamutes é retirado do permafrost, a conversa sobre clonagem volta a crescer. Múmias de bisão. No Alasca, cientistas descobriram bisões tão bem preservados que ainda havia sangue vermelho em suas veias. Um dos melhores exemplos foi encontrado em 1979. Um bisão congelado chamado Blue Babe, devido à tonalidade azulada causada pelos minerais do solo. Ele ainda tinha pele, músculos e até feridas visíveis, sugerindo que foi morto por algo e congelado antes de se decompor. Mas aqui está o detalhe mais assustador. As múmias de bisão mostram marcas de ataque de predadores que não existem mais. Arranhões profundos, vértebras esmagadas e perfurações que correspondem à força de mordida de carnívoros extintos há milhares de anos. E não foi apenas um. Várias múmias de bisões antigos continuam aparecendo à medida que o permafrost derrete. Cada uma delas revela um pedaço do brutal mundo predatório do passado. Os cientistas estão até coletando amostras para pesquisas de clonagem. Cavalos da Idade do Gelo. No Yukon, Canadá, cientistas descobriram restos congelados de cavalos da Idade do Gelo, animais que há milhares de anos galopavam pela tundra em enormes rebanhos. Mas eles não eram como os cavalos de hoje. Eram mais atarracados, mais peludos e adaptados para sobreviver a um dos climas mais hostis que a Terra já viu. Um dos achados mais impressionantes foi um potro perfeitamente preservado, encontrado em uma mina de ouro em 2018. O animal ainda tinha pelo marrom avermelhado, cascos, cílios e até o conteúdo do estômago intacto, mesmo depois de 40 mil anos congelado. Ele parecia ter simplesmente deitado para uma soneca. A espécie Equus lambei foi extinta há milhares de anos, mas seu DNA está tão bem preservado que cientistas estão seriamente considerando cloná-los. E a ideia não é apenas trazê-los de volta por curiosidade. Os pesquisadores acreditam que reintroduzir esses cavalos na tundra pode ajudar a retardar o derretimento do permafrost, que agora está acontecendo mais rápido do que nunca.
megavírus congelado. Cavando 30 mil anos de permafrost na Sibéria, cientistas encontraram algo que não estava extinto, um vírus gigante. Chamado de pitovírus sibericum, ele é tão grande que pode ser visto sob um microscópio comum. E ele faz parte de uma nova e assustadora categoria de vírus gigantes. Duas palavras que ninguém quer ouvir juntas. O mais aterrorizante? Esse vírus reviveu e ficou ativo novamente, mesmo depois de dezenas de milhares de anos congelado. E não foi o único. Outros vírus antigos também estão emergindo à medida que o gelo derrete, todos ainda capazes de despertar e infectar novos hospedeiros. Até agora, os cientistas só viram esses vírus atacando amebas, mas essa é justamente a parte preocupante. Se um vírus pré-histórico pode sobreviver intacto por milênios, o que mais pode estar escondido no gelo esperando para descongelar? Antigos camelos de Yukon. Cientistas do território de Yukon, no Canadá, vieram através de ossos e fragmentos de um animal que soa como camelos gigantes da Idade do Gelo. Sim, camelos na neve. Meio bizarro. Imagine não os dois animais que conhecemos hoje, obviamente. Eles eram enormes e construídos para sobreviver ao frio brutal, não ao calor escaldante. Eles tinham pernas longas e grossas, lojas de gordura e ossos mais resistentes que o aço. Fósseis desses camelos antigos foram encontrados em minas de ouro perto de Dawson City, preservados no permafrost tão bem que os pesquisadores foram capazes de extrair colágeno de seus ossos, algo que geralmente não sobrevive após alguns milhares de anos. Esses camelos teriam vagado pela mesma paisagem gelada que mamutes, lobos gigantes e gatos dente de sabre. Algumas estimativas dizem que tinham mais de 9 pés de altura, e enquanto eles podem não parecer aterrorizantes à primeira vista, basta olhar o seu tamanho absoluto, o poder, o fato de que eles existiam nessa versão totalmente diferente da América do Norte, faz com que eles se sintam mais como monstros do que mamíferos. Cientistas ainda não entendem completamente como eles se adaptaram a tais ambientes extremos, ou como desapareceram. Mas toda vez que o solo descongela, um pouco mais de ossos aparece e estamos começando a perceber o quão estranha a Idade do Gelo realmente era.